Olá, que bom estarmos juntos, sempre pensando, refletindo e recebendo as promessas de Deus, a graça dele, a bondade dele. Deus, ele criou o homem, a você e a mim, à imagem e semelhança dele. Quando eu digo isto, obviamente, eu estou dizendo segundo o que a Bíblia diz. Se você não crê na Bíblia, e eu tenho todo o respeito pela sua fé, pela sua decisão de crer naquilo que você quer crer, não adianta, de certa forma, a não ser que o Espírito Santo milagrosamente faça essa transformação, você e eu queremos chegar a um consenso. Mas, partindo do princípio, da base, que nós cremos na Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus, diz Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois relata-nos a palavra de Deus que o homem voluntariamente decidiu desobedecer a Deus. Então veja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem decide, segundo a Bíblia, rejeitar a palavra de Deus e desobedecer, porque Deus disse assim na palavra dele. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A mulher sabia que não deveria comer deste fruto. E voluntariamente, conscientemente, não só tomou deste fruto e comeu, como deu também ao seu marido. A partir deste momento, o homem se torna escravo do pecado, dominado pelo pecado. Por quê? Ele torna-se conhecedor do mal, porque o bem ele já tinha conhecimento na relação com Deus, mas ele não tem domínio de rejeitar o mal e escolher o bem. Então, toda a humanidade, se você ler a Bíblia e se você olhar para a nossa história hoje, toda a humanidade passa a receber a influência do pecado agindo na vida do homem. E este pecado agindo na vida do homem tem trazido todo tipo de discórdia, de crise, de problema, todo tipo de confusão, de guerras, de tudo que envolve a vida e a história da humanidade. Por isso é importante nós entendermos que Jesus Cristo veio para arrancar de dentro de nós o pecado. Por isso João, quando olha para Jesus que está vindo em sua direção, ele olhando para Jesus, diz o texto no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, arranca de dentro de nós o pecado. Para quê? Para colocar em nós agora a natureza, a vida dele, o Espírito dele, para que você e eu possamos agora, mesmo tendo conhecimento do mal, saber rejeitar o mal e permanecer e escolher o bem. Por isso, que a salvação do homem não se dá através de uma religião, não é por meio de uma doutrina humana, não é por meio de regras e preceitos humanos. A salvação do homem se dá por meio de Jesus Cristo. Ele vem, arranca de dentro de nós o pecado que nos escraviza e nos domina e coloca dentro de nós a vida dele. Ele coloca dentro de nós o Espírito dele. E com este Espírito agora habitando em nós, você e eu somos guiados por ele à obediência à palavra de Deus. E é por isso que diz a Bíblia, como filhos obedientes, a partir do momento que nós cremos em Jesus, que nós confessamos os nossos pecados a ele, arrependendo de tudo que fizemos, o sangue de Cristo, diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado, nos inocenta de toda maldade, arranca de dentro de nós o poder da vida de Cristo, o poder de Cristo e este crucificado nos livra do pecado e nos dá vida
e vida abundante, vida eterna e vida agora, que podemos obedecer a palavra de Deus e viver segundo os princípios dele para uma vida santa e justa diante dele todos os dias. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Não o Evangelho, não as boas novas de uma religião, instituição ou denominação. Se você deseja experimentar a vida abundante de Cristo, a salvação, a libertação e a vida eterna, entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Confesse a Ele como sendo Ele, somente Ele, o seu Salvador e o seu Senhor. E o mais, descansa, Ele fará.